Olá, eu sou Lee Carroll. Tradicionalmente, eu faria parte desta reunião e tenha sido assim em cada ano, mas desta vez eu serei parte dele de forma diferente, porque meu corpo físico está atualmente na América do Sul em algum lugar. Eu não posso dizer onde está no momento, pois eu realmente ainda não identifiquei onde eu estarei, mas estou aqui. E, portanto, estou aqui com vocês e podemos dizer de uma forma quântica, já que eu sinto sua presença. Eu já estive nas reuniões muitas vezes, conheço a energia que está presente e vamos canalizar. E este é o propósito dessa gravação em específico, que eu prometi ao Dr. Todd fazer. Parece que algumas vezes, quando nos reunimos, seja em Sedona, no Monte Shasta, ou mesmo em San Diego, ou talvez até mesmo no Havaí, Cryon traz mensagens de esperança, amor e também de física. Cryon tem uma licença, eu diria, para falar sobre física. Da última vez que nos reunimos como isto foi em Sedona, no Arizona. E Cryon literalmente fez perguntas a Todd. E as baterias dele falharam, e os microfones também. Tivemos bons momentos. Nós não faremos da mesma forma agora, mas ainda assim eu sei que Cryon virá e as expectativas de falar sobre coisas sobre as quais estamos interessados. Portanto, vamos começar, por favor. Vamos entrar em um estado meditativo, em uma posição que seja confortável. Abram seus corações, suas mentes. E vamos começar. Saudações, meus queridos. Eu sou o Cryon, do Serviço Magnético. E, portanto, as circunstâncias seriam estranhas, pois meu parceiro está naquilo que ele chama de sua casa, e ele fala aparentemente para as paredes, pois não há nada aqui. Meu parceiro disse algo sobre canalização que tem sido interessante para alguns, que no caso específico dele, no processo que ele vivencia, ele não pode canalizar a menos que tenha alguém lá. Ele nunca foi capaz de sentar-se numa cadeira e canalizar para ele mesmo, por exemplo. Precisa haver alguém ali. E há você. E você, então, separa este tempo do relógio, pois ele não tem nenhuma ideia de quando essa gravação em particular entre as dimensões foi feita. Tudo o que você sabe é que você está lá e eu estou aqui. E é isso que eu também sei. Pois você quebra aquilo que é um paradigma tridimensional de tempo, que literalmente é apenas a sua percepção, porque você sabe, tempo é tempo. Não importa como você o percebe, é sempre o que ele é. Física é física. E não muda simplesmente porque você a percebe de uma forma ou de outra. E isto é basicamente sobre o que falaremos hoje. Mas neste momento, olhem para isto. O paradigma que nos separa, na verdade não nos separa. Eu sei quem está aí. Eu conheço os potenciais daqueles que se sentariam na cadeira, mesmo que alguns de vocês ainda não tenham feito sua reserva na percepção de meu sócio. Mas na minha percepção você está sentado aí e estamos juntos. Estamos juntos. Portanto, você suspende a sua crença por apenas alguns instantes e você permite que haja uma dispensação de lógica, de seu paradigma, que empurra o envelope, permitindo você navegar para aquele reino que é multidimensional. Estas são energias interessantes no planeta. As últimas canalizações que demos têm sido sobre aquelas energias, como está mudando e se transformando. A energia que mais prevalece de forma diferente é o que nós chamaremos de energia de apoio. Isso quer dizer, as coisas que vocês estão fazendo, e talvez o que vocês já têm feito por bastante tempo, estão agora dando resultados. As ferramentas que vocês sempre tiveram estão mais afiadas. E, no entanto, aquela energia que você irradia, algumas vezes cai
em um lugar onde nada cresce. E isto é devido ao que está ao seu redor deve estar fértil, e agora está. A energia começa a mudar gradualmente. A Terra vê, você pode olhar o noticiário e perceber. Todas estas coisas se adicionam a algo muito especial quando se trata daqueles que são velhas almas. As almas à sua frente e à minha frente. Aqueles que se sentam ao seu lado, atrás de você. Todos vocês têm algo em comum. Isto quer dizer que vocês se sentam em uma sala e estão interessados em vocês mesmos, nas partes interdimensionais e superiores. E este interesse no passado pode ter sido uma curiosidade. O interesse no passado pode ter sido algo que você pediu muitas vezes para se desenvolver para a manifestação. E agora é tempo. Pois aquelas coisas agora, na Terra, estão começando a responder a você de formas que você nunca pensou serem possíveis. Sincronicidade. As coisas que você vai encarar, as coisas que poderão acontecer em suas vidas, para poder construir o prédio, o edifício que você tem tentado construir com luz, abundância, propósito. Realmente, aquele momento está aqui. As coisas que vão ser construídas de forma mais rápida são sabedoria e compaixão. Essas duas juntas são as coisas que tornam um trabalhador da luz mais forte. Constrói uma luz mais forte, conforme usamos esta metáfora. Então, à medida que você entra em lugares escuros, não sentirão. E alguns de vocês já sabem disso. Então, aqui estamos nós em um momento que não apenas é especial, mas nós estamos na ciência, que também está mudando. E já é tempo de revelar ainda mais sobre aquelas mudanças. E algumas coisas sobre física quântica, que não são tão difíceis de se explicar. Mas que meu sócio, conforme eu digo as palavras e mostro, trago as revelações, ele diz, oh não, de novo não. Tudo bem, meu parceiro, vamos de forma fácil. Há muitas coisas que podemos descrever para você, nas quais você está trabalhando agora. Há uma bola girando adiante de forma dramática, e isso tem demorado 1 ano. Essa bola que está girando adiante é aquela que é uma reunião. A culminação de 26 mil anos está chegando em 1 ano. E não será uma reunião de milhares, serão aqueles que deveriam estar lá, e eles estarão. E aqueles que estão prontos para sentar-se e ter os arrepios das revelações do que estão fazendo. E alguns chorarão de alegria. Outros vão cantar e farão os sons para os quais foram treinados para fazer, e as lágrimas fluirão de seus olhos e em suas faces, e cairão sobre o chão, e algumas vezes aquele chão, aquele solo, representa apenas alguns centímetros acima do próprio pó da terra, que ele representa a Lemúria. E as emoções virão do que vocês estarão fazendo, e nós descrevemos isto em Sedona. Pois a pineal é mais do que parece. Ela é comunicação. Quando usada sozinha, e pode ser facilmente pelo ser humano, o ser humano está literalmente criando uma ponte quântica que está entre o ser corpóreo e o eu superior. Esta é a única forma que você pode tocar aquela parte de você que é o Criador. A ponte é algo que é difícil, se não impossível, compreender e explicar, pois não está em sua realidade. E, no entanto, fazemos. Vocês estão realizando porque aquilo que é intuitivo e a parte criativa de você está juntando os blocos de construção que permitem aquela ponte existir.
Nós canalizamos recentemente que vocês não podem olhar para essas coisas de forma linear, precisam ser totalmente conceituais. Portanto, eu vou agora falar de física e sobre algumas outras coisas que estão acontecendo. Os tons pineais, como já descrevemos para vocês, quando cantados juntos por diferentes seres humanos, e isso, é claro que requer mais do que um, cria uma outra energia, uma terceira energia, que age como um transmissor e receptor, e colocados juntos, torna-se um transmissor e receptor quânticos. Quando os suficientes seres humanos são colocados juntos, expressando os tons que Yai selecionou, é quase como se estivesse sendo feita uma sintonia fina de frequências quânticas. E a propósito, vocês já pensaram que é isso que o Dr. Todd tem feito por uma década? Pois a invenção do laser é um aparelho quântico. E o que ele está fazendo com ele é uma sintonia fina de frequências quânticas que então conversam com a estrutura celular, elas são colocadas na química e permanecem lá. A validade, os atributos eles mesmos, de alguns daqueles químicos que são colocados nas pílulas, não é a validade dos atributos quânticos, é a validade da química, da efetividade da química. Já pensaram sobre isto? Permanece para sempre, pois é quântico. Ele não conhece os limites tridimensionais, não responde à lei do inverso do quadrado. Uma vez que toca o que é a sua intenção dentro de seu corpo, ela permanece. Permanece. É interessante, não é? Talvez para alguns de vocês que não estão interessados na ciência, mas eu acredito que o tema vai mudar daqui a pouco. E há o interesse de alguns de vocês que não vieram para a ciência, mas vamos permanecer no nosso curso. E então, você tem um efeito quântico que é criado por dois tons juntos, que se sintonizam de forma fina com um transmissor em um quebra-cabeças. Podemos dizer que as partes quânticas e a 12 são colocadas juntas, como se fosse o Merkabah humano. E se você estudou e a sua forma, e você sabe o que está envolvido, você está, na verdade, construindo algo similar, de forma quântica, que não posso explicar para você, pois é totalmente conceitual. Você não pode nem mesmo desenhá-lo. Um tom, dois tons cantados juntos é como o fundamento de uma estrutura quântica. E aqui vem o segundo e o terceiro, a quarta e a quinta. E eles são colocados juntos e o prédio começa a ser construído. E então a abertura dos 12 conjuntos de tons chega ao final. E naquele momento, quando eles começam a ser cantados, um sinal é enviado. E aquele sinal, nós já dissemos antes, está em um estado entrelaçado da Lemúria até as 7 irmãs, até as energias pleiadianas que deram a vocês aquelas sementes, que plantaram em seu DNA tudo o que é pleiadiano. Há muitos lemurianos que estarão naquele lugar, lembrando-se de como era. Isso já foi feito antes. E vocês estão simplesmente fazendo novamente. Mas a Terra não vê por 26 mil anos. E, portanto, há aqueles que dirão, mas o que acontecerá realmente quando os 12 se juntarem como tons e forem cantados nos 24, nos pares que Yahweh selecionará? Qual será a energia? O que poderemos esperar? E eu direi o que vocês podem esperar. Vocês podem esperar emoções. E vocês não precisam esperar por uma resposta. E o transmissor se torna um receptor. Em todos vocês. Todos vocês saberão, conforme se sentam nas cadeiras. Se você estiver naquele lugar que vocês chamam de Maui, vocês saberão que estão agora recebendo. E então as instruções vão para o Yahweh no protocolo e no procedimento que eu dei a ele antes e novamente
que depois que os 12 pares forem cantados, haverá um momento quando vocês se sentarão e ouvirão. E haverá um momento quando vocês se sentarão e receberão e nada precisará ser dito, nada precisará ser cantado. Naquele ponto do tempo, eu estarei lá. E algo será dito. E do outro lado do véu, novamente, eu virei. Mas haverá uma aliança que você não espera. E agora é aqui que fica melhor ainda. Vá devagar, meu parceiro. Em 3 dimensões, vocês têm tempo. Neste tempo que é seu, a distância passa. Nós não temos isto. Nosso conceito está sempre no agora, pois o Deus multidimensional que fala através de mim é quântico. Isso quer dizer que não há tempo. E, portanto, esperar não é um conceito que nós temos. Isto é o que vocês têm. O relógio bate para vocês e não para nós. Estamos sempre aqui, pois estamos em um estado quântico. Difícil para mim explicar e para meu parceiro entregar a vocês, mas aquilo que vocês veem, que é 26 mil anos para vocês, para nós é agora. Portanto, nós não temos o conceito, nós compreendemos. Nós vemos vocês passando por ele. E realmente, nós compreendemos pelo que vocês passam, mas nós não passamos por isto. Agora, você pode dizer, não é interessante que Deus tenha o atributo quântico? Oh, sim, não é interessante? E que tal a energia deste planeta e o que a sua ciência está descobrindo? Pois eles estão às vésperas de criar seus próprios estados quânticos de forma lenta. Tem havido aqueles que têm colocado juntos diferentes tipos de entrelaçamento. Agora vamos falar sobre isso por um instante, pois nós já dissemos isso 2 vezes até agora. E gostaríamos de falar sobre o que é e o que significa da maneira mais simples que pudermos. No menor do menor, no nível atômico, vocês estão olhando para atributos de natureza quântica que não são reconhecidos como uma realidade na qual vocês poderiam viver. Pois o tempo está suspenso e as coisas estão juntas, conectadas, de formas que vocês não podem compreender ou explicar. As coisas podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Isto é uma consciência física de campos do ser humano, pois aquele ser humano também é quântico. Uma das coisas sobre as quais falamos antes é que você tem um campo quântico ao redor do seu DNA. Portanto, você, literalmente, também afeta o spin da estrutura atômica, onde quer que você caminha. Você posiciona as coisas, pois você é quântico. O que nós não discutimos muito é que aquele campo quântico ao seu redor e do seu DNA é modulável por sua consciência. Isso quer dizer que mesmo que todos tenham um campo, você assume que todos são o mesmo, mas não são. Depende do que você está fazendo em seu interior. E é aí que as coisas melhoram ainda mais, pois o trabalhador da luz é sintonizado com o universo. Isso significa que conforme você se senta aqui, você compreende mais destas coisas do que uma outra pessoa que talvez não esteja sintonizada com o universo. E isso afeta aquilo que está ao seu redor. Por exemplo, Gaia, que também é quântica. Afinal de contas, Gaia tem um campo magnético que é quântico. Tem um campo gravitacional que é quântico. Você tem aquele campo ao seu redor que é quântico e você começa a se juntar a ela. E conforme vocês se unem, isso afeta vocês e vocês afetam Gaia. Mas as ferramentas para melhorar o seu trabalho são então mais fáceis de realizar. Novamente, como uma chave na fechadura. Conforme você manifesta o que você acredita ser sua realidade, as ferramentas melhoram. Agora, entrelaçamento. Vamos falar sobre o que ele é. Meu parceiro vai simplificá-lo, pois o entrelaçamento não é quando você é um com tudo. O entrelaçamento é quando você está conectado em um espaço com algo mais. Isto é difícil e eu vou torná-lo extremamente simples. Você está conectado em uma realidade que está
no mesmo espaço atômico, onde algo mais também está. E está tão conectado que você é simplesmente um com isto. Não pode ser cortado de você. Você não pode colocá-lo em partes, pois você é um com aquilo. Muito difícil explicar isto para você, pois não há nada como isto em 3 dimensões, de forma alguma. Mas eu darei vocês a explicação simples, para que você possa imaginar, se quiser, como seria ser capaz de estender a natureza quântica do muito pequeno para o macro. Isto quer dizer, para o que é muito grande, o que incluiria o ser humano. E se você tivesse a habilidade, seja através de tecnologia ou da consciência, de conectar sua realidade com algo mais, com o que seria que você se conectaria? O convite para 22 anos é que você construa aquela ponte e conecte sua realidade com seu eu superior. E neste processo de fazer isso, você se torna divino. E então, no processo, em 100%, você ascensiona. Pois uma vez que você se conecta com o divino, você se torna parte de Deus. E você tem o atributo que Elias tinha, pois isso foi exatamente o que ele fez. Ele se tornou um com a parte divina dele mesmo e saiu da terra em um raio de luz. Há muitos passos para isto. Isto quer dizer que acontece ou não acontece. Não é que esteja lá ou não está. É um processo muito gradual. Os mestres que caminharam o planeta, todos tinham uma conexão quântica. Todos eles tinham uma realidade que era conectada àquela parte deles mesmos, que era a sua divindade. E eles caminharam o tanto quanto podiam com aquela divindade, enquanto permaneciam no planeta e funcionando. E este é o convite, e sempre foi o convite para você. Há muito tempo atrás, meus queridos, há muito tempo atrás para vocês, em um planeta, ao redor de uma das sete irmãs, havia um atributo, e nós o chamamos de um único planeta de livre-arbítrio. O planeta que não tem nome e ficará sem o nome, tinha sobre ele aqueles como vocês. E eles passaram por mudanças. E passaram por milhares e milhares de anos onde havia guerras. E lentamente eles fizeram o impensável. Eles se reuniram. Plantaram as sementes da unidade. Milhares de anos passaram e logo eles não tinham mais guerras. Logo sua tecnologia melhorou. Eles não tiveram uma população muito grande, pois eles eram espertos, eram sábios, como vocês também são inteligentes e sábios. Eles não sobrecarregaram os recursos do planeta, pois a tecnologia mostrou como usar as coisas que eram livres. Mas o planeta deles era muito como o de vocês. Há algumas diferenças, mas não tanto para vocês. E o que eu quero dizer é que quando chegou o momento para o status de ascensão deles, eles se tornaram entrelaçados com algo mais. E eu vou dizer o que é. Por escolha própria, eles se tornaram entrelaçados com a Terra. Isso quer dizer que a chegada deles aqui, há 2 aspectos interessantes sobre os quais eu não falei. O primeiro é que eles vivem em uma energia quântica. Não há tempo para eles. E porque não há tempo para eles, meus queridos, eles não morrem. Eles não morrem. E aí, falou sobre extensão de vida. Ele literalmente usou as palavras viver para sempre. Ele está certo. E não é isso que acontecerá aqui imediatamente. E se isto for acontecer, outras coisas acontecerão também. O posicionamento da realidade. Você não está mais em 3 dimensões e nem mesmo. E também não está o planeta deles. Vocês fazem várias perguntas tridimensionais sobre os pleiadianos.
Mesmo enquanto eu converso com vocês agora, sua mente está funcionando, não é? E que tal o ritmo de nascimento deles? Se todos eles vão viver para sempre, eles serão superpopulosos, não? Há uma resposta na qual você não acreditará. A realidade deles muda. Até a extensão, que talvez o nascimento não seja a mesma coisa que vocês pensam, talvez não seja nem mesmo corpóreo, talvez não seja físico, e talvez vocês possam colocar 1 milhão deles na cabeça de um alfinete. Talvez. Tudo muito quântico. Não está em sua realidade, vocês não podem imaginar. Portanto, deixe-me falar sobre os Pleiadianos, que se tornaram um com a Terra. Eles vieram e se estabeleceram e mudaram seu DNA e eles permaneceram. Portanto, aqueles que estão aqui sempre estiveram aqui. E eles também estão no planeta deles ao mesmo tempo que estão aqui. Difícil explicar, mas eles estão. Este é o entrelaçamento, essa é a conexão da realidade. Você tem um DNA pleiadiano. Todos vocês. Vocês estão conectados com eles. E quando eles terminaram, eles deram um passo para trás e se tornaram invisíveis e se colocaram em áreas quânticas no planeta, 2 das quais vocês estão conscientes, e há muito, muito mais. Meu parceiro revelou a terceira para você. Vocês têm Havaí, onde esteve a Lemúria, a civilização mais duradoura de uma única consciência que jamais existiu no planeta. Porque ela era isolada. Ela estava em um status de graduação e viveu muito tempo assim. Depois foi duplicado no que vocês chamam Atlântida por um tempo. Apenas por um tempo, não como a Lemúria. Nós dissemos que também está no Monte Shasta, pois eles escolheram aquele como lugar divino para estabelecer uma cidade. Não é uma cidade que você diria que é uma cidade, mas é chamado assim, pois vocês não têm nenhum conceito para isso. É um agrupamento. E lá eles esperam. Agora, falamos para vocês que em um estado quântico, tempo não existe. Existe para vocês, para eles não. Portanto, eles não estão impacientes, pois foi ontem para eles. E eles esperaram por algo acontecer. Eles observaram as ondas de humanidade. Mesmo com o DNA pleiadiano, os seres humanos tinham aquilo que é o livre-arbítrio. Mesmo que tivessem o divino no seu interior, cada ser humano poderia ignorar isso, e a maioria fez, até agora. E agora eu me sento entre vocês. E vocês estão certamente conscientes, não é? Da energia que está se desenvolvendo nesta sala. Será que eles estão mesmo aqui? E a resposta é sim. Eles conhecem o trabalho de Yahweh desde o início. A primeira vez que ele ligou o laser com um filtro holográfico e criou aquela luz de tempo reverso. Tudo acendeu para eles. E eles souberam que era apenas uma questão de tempo antes dos tons virem. E então vocês anunciaram a eles que tinham conseguido. E no processo de anunciar a sua chegada, eles iniciaram as sementes da paz neste planeta. Eles serão informados disto. E por que eles seriam? Qual é o propósito? Eles ainda estão aqui. Eles estão nos lugares secretos na ilha de Kauai. Eles estão nos lugares secretos do Monte Shasta. Eles estão em Uluru. Eles estão na Nova Zelândia. E há mais. Pois eles semearam toda a terra, não apenas um único lugar. E tudo isso se conectará naquele dia, e você saberá e você sentirá. E você dirá, o que acontecerá? E eu direi o que acontecerá. É que agora vocês terão ainda maior e mais grandiosa ajuda do que jamais tiveram. E vocês deixarão aquela ilha e saberão que houve uma mudança e uma transformação. Não apocalipse, catástrofe, não tragédia. Todas aquelas coisas são mitos, criados por aqueles no planeta
que desejam se beneficiar de coisas dramáticas e negativas, e vocês estarão no meio de uma celebração como nenhuma outra, como nenhuma outra. Prepare-se para que as lágrimas corram de seus olhos, pois haverá um grande apreço quando o sinal for enviado, e você não poderá pará-lo mais. Só ouça, seres humanos têm livre-arbítrio, mas uma vez que uma bola de consciência está girando, é muito difícil pará-la. E quando o amor e a luz está por trás disto, é ainda mais difícil de pará-la. Portanto, essa canalização específica não é apenas sobre física, não apenas sobre o amor, mas principalmente sobre aquela energia que se conecta coisas em uma realidade, um estado de realidade. Como você gostaria de conectar aquilo que está dentro de você, que é pleiadiano, que é divino, olhando para as camadas agora, os pedaços e partes do DNA que foram dados a vocês há um longo tempo atrás, que são portais todos eles para o meu lado do véu. É o que nós ensinamos. Você não pode separar o espírito e o corpóreo mais. Houve um momento quando nós falamos sobre as partes tridimensionais e as partes quânticas do DNA, e elas estão começando a fundir-se. Instruções nos 90% do DNA que são quânticos estão ativos, e eles estão começando a dar outros tipos de instruções para aquela parte que é codificada por proteínas. E aquelas são instruções para uma vida mais longa, são instruções para a cura mais rápida. Há curadores nesta sala que esperaram esta mudança e estão aqui para ela. Eu gostaria de dizer para vocês agora, não importa qual a sua idade, você não terminou neste planeta ainda. Pois quando você me ver novamente, em alguns anos, você vai girar e voltar, e vocês serão os precursores daqueles que poderão até mesmo fazer isto novamente para outro planeta. Vocês veem o ciclo? Pois este é o único planeta de livre-arbítrio. E quando a escolha é feita para tornar-se divino e vocês alcançam o status de ascensão, vocês passaram isto para alguém mais. E então eles terão mitologias, mitos sobre você e argumentos sobre vocês existem ou não, vocês os ajudaram ou vocês não os ajudaram. E você poderá se sentar e simplesmente sorrir e observar eles passarem por aquilo que vocês passaram. É cíclico, como tudo mais, e há um motivo por trás disto. E está pleno de compaixão, é apropriado, tem amor, todas as coisas que você poderia esperar. Portanto, esta é a mensagem do dia. Entrelaçamento é parte do motivo para os pleiadianos ainda estarem aqui. Eles não saíram, mas eles observaram. Mas quando o sinal for enviado, eles irão ajudar. E aquela será a maior coisa que diferenciará a velha e a nova energia, a ponte de espadas, a ponte entre os pleiadianos e vocês começa. As espadas estão em celebração como num casamento, que é exatamente o que é. E, portanto, esta é a mensagem que eu tenho para vocês neste grupo inteligente. Uma mensagem que é registrada para vocês apenas para vocês, por agora. Deixe esse lugar diferente de como chegou, sabendo de algumas coisas que talvez você não soubesse antes. Coisas grandiosas, pense sobre elas. Um novo paradigma está disponível. E assim é.